Amor das minhas vidas. Rose Melo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Final. Que novidade é essa? O que você está pensando em fazer? Ainda não sei, mas sei que não quero continuar trabalhando nessa área. Estou cansada de tudo isso. Não sinto mais prazer. Você sabe que essa mudança não vai ser fácil. É recomeçar do zero. Eu sei, mas não tenho medo. Rosana, sei que convivemos durante muito tempo de uma forma bastante superficial, mas tudo mudou e acabamos nos tornando bons amigos, e em nome dessa nova amizade, sinto-me no direito, ou melhor, no dever de falar tudo o que penso. Você sabe que pode ser franco comigo, Gilberto. Aliás, desde que Fernanda partiu, preciso muito de alguém que seja honesto comigo e com quem eu possa realmente me abrir. O que me preocupa nessa tua decisão de vender a empresa é que há pouco tempo atrás você mudou tudo na sua vida. Rompeu com Roberto, abriu a firma. E agora está querendo mudar tudo novamente. Parecia que você estava feliz com o que havia conquistado. Sei que existe alguma coisa séria acontecendo e não vou lhe perguntar sobre isso. Mas pense bem se essa decisão é sua mesmo ou se é consequência de algo que você não consegue controlar. Rosana ficou em silêncio. Ela sentia necessidade de recomeçar, mas estaria verdadeiramente cansada de seu trabalho. Será que ela tomaria essa atitude se Valmir não existisse em sua vida? Um dia, quem sabe, poderei lhe falar sobre todas as coisas pelas quais tenho passado. Existe sim uma relação entre alguns fatos e essa minha atitude. Mas acredito que todos os acontecimentos em nossas vidas têm um propósito. Eu poderia deixar tudo como está, mas não sinto-me feliz assim. Existem coisas que realmente não podemos mudar. Então temos que buscar novos caminhos. Acho que entendo o que quer dizer. Senti isso durante muito tempo depois que perdi Fernanda. Não havia nada que pudesse trazê-la de volta. Eu tinha que buscar um novo horizonte, ou escolher passar o resto da vida sofrendo. Não é fácil aceitarmos o que não pode ser mudado. Sempre achamos que daremos um jeito, que encontraremos uma saída, que algum milagre vai acontecer. Mas chega uma hora que não dá mais para negar as evidências e esse é o momento de virarmos o leme e mudar de direção. E o mais engraçado é que, quando criamos coragem para agir assim, aí o milagre acontece, concluiu com um sorriso. É isso que estou tentando fazer agora. Descobri que o meu desejo não era possível. Analisei de todas as formas, lutei para conquistá-lo, mas nada deu certo. Essa foi uma das coisas que descobri nesses últimos tempos. A gente tem que aprender a conhecer os mecanismos da vida. Perceber seus sinais. Uma vez acusei uma pessoa de ser acomodada demais por não lutar pelos seus objetivos. Mas com certeza essa pessoa é mais sábia que eu, e já havia percebido isso que só estamos enxergando agora. É verdade. Cada um de nós vive em um estágio evolutivo. Uns aprendem mais rápido, outros, como nós, acabam sofrendo mais. Rosana deu um sorriso triste e concordou. Tenho conversado bastante com DNA. Helena, o que antes eu encarava como conformismo, hoje percebo que é aceitação e aprendizado. Foi duro descobrir que existe um limite para nossos sonhos. Eu sempre achei que qualquer coisa que eu quisesse, que dependesse só do meu esforço, eu conseguiria. Mas eu não sabia nada. Fiquei ocupada demais cuidando do lado prático e esqueci de prestar atenção no ser humano, na vida, em Deus. E agora, o que vai fazer com tudo o que está aprendendo? Acredito que eu já esteja colocando em prática meus conhecimentos, aceitando o que não pode ser mudado e reconhecendo que não podemos depositar nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. A felicidade é uma conquista pessoal. Agora estou decidida a ir em busca dessa minha conquista. Só preciso encontrar a estrada certa. Gilberto ficou embevecido com as palavras de Rosana, e viu-se diante de uma nova mulher, mais madura e serena. Teve certeza nesse momento, que poderia se tranquilizar com relação às atitudes que ela estava tomando. Procurar já é meio caminho andado, respondeu segurando a mão de Rosana. Se ficasse estagnada seria perigoso. Mas você está tentando encontrar seu rumo, e já é um grande sinal de crescimento. Acho que dessa vez meus pais não vão me apoiar.
Eles têm percebido que ando diferente e não sei como reagirão a essa nova confusão que estou arrumando. Sempre fui considerada tão centrada, responsável, será que agora vou entrar em crise a cada 2 ou 3 anos? Falou tentando fazer piada da situação. Não se preocupe tanto, quem não entra em crise? E pode contar comigo se isso acontecer novamente. Mas me deu uma trégua de pelo menos 2 anos, tá? Concluiu rindo. O jantar foi agradável e divertido e não se preocuparam com mais nada. Ainda estavam bebendo uma taça de vinho quando Rosana voltou a falar sério. Você já teve vontade de estar com Ananda? Ele suspirou. Muitas vezes, cheguei a pedir a Deus que me deixasse vê-la, uma única vez que fosse. Existem tantas pessoas que conseguem isso. Eu também já tentei, mas DNA. Helena me explicou que muitas vezes não estamos preparados para esse encontro, ou a pessoa que queremos ver não está autorizada a fazer esse tipo de aproximação por alguma razão. Ela também falou que quando ficamos mentalizando demais uma pessoa, desejando muito estar com ela, podemos deixá-la aflita e atrapalhar seu desenvolvimento. Quando soube disso eu não pensei mais no assunto. Inclusive Rosana, eu aprendi que chorar também não é bom. Você sabia que até entre pessoas encarnadas, nossos pensamentos sofrem grande influência? Já ouvi a respeito sim, respondeu pensando nas situações que já havia experimentado com Valmir. Se você está com saudade de alguém que está distante e fica amargurada pensando nessa pessoa, poderá estar enviando a ela uma carga negativa de energia, que talvez a afete deixando-a triste também, e o que é pior, sem que ela entenda a razão dessa tristeza. E ao contrário, quando você pensa com alegria em alguém, desejando coisas boas a ela, uma onda de energias positivas envolve a pessoa, e uma sensação de paz enche os corações de ambos. É verdade, tem também casos de pessoas que ficam cultivando a raiva, o ódio dentro de si, e esse tipo de pensamento acaba gerando um campo magnético altamente negativo entre ela e o objeto de sua ira. O mal que se deseja a outra pessoa se instala em nossa mente e coração, atraindo cargas negativas para perto de nós. Por isso não gosto de ficar remoendo rancores. O melhor é esquecer e seguir adiante. Concordo com você. Inclusive o ódio faz mal não só para nosso espírito como também para nosso corpo. Quando nutrimos sentimentos negativos, envelhecemos mais rápido. Não vale a pena, não é? Fizeram um brinde. Rosana estava leve como há muito tempo não se sentia. Conseguiu até pensar em Valmir e não sentir aquela pressão no coração. Saíram do restaurante com vontade de prolongar aquele momento tão agradável. Vamos aproveitar um pouco mais a noite. Onde você gostaria de ir, Rosana? Que tal irmos jogar um boliche? Ótima ideia, vamos lá. Ao entrarem no carro, Rosana perguntou. Você não teve ninguém esse tempo todo, Gilberto? Depende do que você considera ter alguém. Muitos meses depois do que aconteceu, eu cheguei a sair com uma pessoa, mas foram poucos encontros. Ainda não estava preparado para recomeçar. E agora, como você se sente? Não parei para pensar sobre isso ainda. Eu amava muito Ananda, e fazia planos para formarmos uma família. Hoje não consigo pensar em construir uma vida com alguém. Posso falar uma coisa sem que você se ofenda? Claro, se eu me ofender você vai ver logo, respondeu dando uma risada. Quando nos conhecemos eu te achava muito antipático. Você me passava a impressão de estar sempre julgando todo mundo e se colocando invariavelmente numa posição de superioridade. Agora que te conheço melhor, vejo que estava enganada. Eu não sou infalível, Rosana, mas procuro sempre não julgar as pessoas e seus atos. Cada um sabe as razões de suas atitudes, cada um sabe de suas dores. Vivi experiências que geraram muitos questionamentos internos. Uma das coisas é que durante muito tempo me senti inseguro, com muito medo de perder qualquer coisa em minha vida. Não sei explicar de onde veio esse medo, mas ele era a causa do meu temperamento fechado. Acho que eu não queria me expor. Por isso você era tão ciumento com Ananda. Provavelmente. E acabei aprendendo de uma maneira muito dolorosa o quanto eu estava agindo errado. De que adianta o ciúme, a gente querer controlar a pessoa que ama,
ter medo de perdê-la, se o destino pode separar quem quiser quando menos se espera. Então você é do tipo que entrega tudo a Deus? Não, claro que não. Corro atrás e luto pelo que quero. Faço a minha parte da melhor maneira possível. Mas aceito o que não está em minhas mãos mudar. É engraçado, tudo o que conversamos hoje parece tão fácil na teoria. Imagine a seguinte situação: você vê todos os dias no jardim da tua casa um pássaro muito bonito. Você se encanta com ele e passa a tentar uma aproximação. Começa a colocar todos os dias alguma coisa em sua janela para que ele possa se alimentar. Ele experimenta a comida, e volta todas as manhãs para procurar mais. Um dia, depois de algum tempo mantendo essa rotina, ele resolve se aventurar e entra pela janela, pousando em cima de sua mesa de jantar. Quando você o vê, fica muito feliz e tenta conquistá-lo. A princípio ele se esquiva, mas depois deixa até que você acaricie de leve sua cabeça. E quando vem comer de manhã, sempre entra e deixa que você o toque. Um dia você fica com medo de perdê-lo, que ele seja atacado por uma ave mais forte ou se canse de voltar. Então resolve pegá-lo e coloca-o numa gaiola. Fica satisfeita, afinal, agora ouvirá seu canto quando quiser, poderá admirar sua beleza o tempo todo, e dar a ele muito carinho. Logo nos primeiros dias na gaiola, o passarinho canta feliz, mas depois de algum tempo deixa de se alimentar, e aos poucos para de cantar. Você está tão segura e acostumada com ele ao seu lado que não percebe o que está acontecendo. Você o olha, mas deixou de vê-lo realmente. Você supria suas necessidades físicas abastecendo-lhe de água e comida. Mas já não alimentava seu coração. Não conseguia entender que ele precisava ser livre. É tão normal tê-lo ali por perto, que você já não presta tanta atenção. Quando se dá conta, o passarinho morreu. Sabe qual o nome dele? Não. Amor. Rosana ficou toda arrepiada. Olhava Gilberto com admiração. Era muito difícil ver um homem com uma sensibilidade assim. Que história linda, Gilberto. Também acho, e com ela percebi que ainda tenho muito que aprender com relação ao amor. Aliás, tem muita coisa para aprendermos sempre. Tenho muita pena das pessoas que se acham donas da verdade, essas acabam se mostrando as mais ignorantes de todas, pois se recusam sempre a aprender. Chegaram ao boliche e deixaram os assuntos sérios de lado. Jogaram até se sentirem exaustos. Já era quase meio da madrugada quando resolveram ir embora. Você joga muito mal, Rô, disse Gilberto às gargalhadas. Eu jogo mal? Foi um dia de muita sorte para você, isso sim. Quero a revanche e vou fazer você se calar. Está combinado. Pago para ver. Estou com uma fome imensa, Gilberto. Disse fazendo uma careta e pressionando o estômago. Joga mal e come muito, ponto que noite. Ela o olhou de cara feia, rapidamente ele a abraçou brincando que estava se defendendo. Seguiram para o café que Rosana gostava de ir durante as madrugadas. O dia já estava clareando quando ele foi deixá-la em casa. Gilberto, adorei a noite. Muito mesmo. Eu também adorei. Vamos repeti-la mais vezes. Com certeza. Só estou agora com uma preocupação que não sei como resolver. Se eu puder ajudar. Sabe o que é? Tenho um personal trainer, que é muito Caxias e bravo. E não vou aparecer na aula de amanhã depois dessa noite. Ele vai ficar uma fera. Gilberto coçou o queixo com ar grave e respondeu. Minha intuição me diz que seu professor vai agradecer se tiver uma folga amanhã durante o dia, respondeu piscando para ela. Talvez ele não seja tão bravo assim. Deu um beijo no rosto de Gilberto e foi para casa. Quando entrou no apartamento, Rosana ligou o som e foi tomar um banho. Voltou para a sala, abriu as cortinas, e ficou admirando o amanhecer. Pensou em Valmir. Logo ele estaria acordando. Ela sabia que ele tinha o hábito de acordar bem cedo. Gostaria de ter tido a chance de vê-lo adormecer e acordar ao seu lado. Sentiu uma pontada de tristeza. Mas percebeu que a dor que sentia agora era diferente. Não apertava seu peito. Era uma tristeza profunda, porém estava se transformando em uma sensação mais branda. Começou a relembrar o que aconteceu desde o dia em que o conhecera.
O horror do que sentiu quando o viu pela primeira vez, sua busca incansável para descobrir quem ele era e poder reencontrá-lo, as besteiras e atitudes infantis que tomou tentando estar sempre perto dele. A noite do beijo. Estava bastante cansada e desligou tudo. Valmir, como eu amo você. Foi seu último pensamento antes de adormecer. Quando acordou já era quase hora do almoço. Levantou-se cheia de preguiça, se lavou e foi preparar um café. Como não ia ao escritório, comeu sem pressa e sem planos para o resto do dia. Há muito tempo queria arrumar algumas coisas em casa, e aproveitou para começar a mexer em dezenas de papéis, fotos e outras coisas que enchiam várias caixas. No meio da tarde o telefone tocou, era DNA. Helena. Rosana, como vai minha querida? Vou bem obrigada. E a senhora? Estou muito bem. Quando você vem aqui em casa? Sumiu por uns tempos e estamos sentindo sua falta. Vou sim, também sinto falta da paz que suas reuniões transmitem. Semana que vem não faltarei. Estaremos esperando. Sonhei com Fernanda essa noite. Ela me dizia que estava feliz por você. Aconteceu alguma novidade? Rosana não sabia a que poderia Fernanda estar se referindo. Sua vida continuava a mesma confusão de sempre. Não DNA. Helena, não aconteceu nada especial. Estranho. Bem, não fique pensando nisso. Se houver alguma coisa importante que ela queira te dizer, dará um jeito de fazê-lo. Pode deixar. Nos vemos semana que vem então. Um beijo. Ao desligar, Rosana ficou analisando as palavras de DNA a Helena. Realmente não via nenhum fato novo que fosse motivo para Fernanda estar feliz por ela. Capítulo 14. Negócio fechado, disse João Paulo com um grande sorriso. Rosana apertou a mão dele, com a sensação de dever cumprido. Estava satisfeita e feliz. Tenho certeza que a empresa está em ótimas mãos. A equipe gosta muito de você, João Paulo, e compartilha da nossa alegria. Pode deixar, Rosana, que cuidarei muito bem de tudo por aqui. Você já resolveu o que vai querer levar? Ela olhou em volta, e por alguns instantes uma grande melancolia tomou conta de seu coração. Eu gostaria de pegar alguns objetos da decoração, se você não se importa. Claro que não. Tudo aqui foi escolhido por você e é tudo seu. Vou sair e deixá-la à vontade para que pegue o que quiser com calma. Obrigada, João Paulo. Realmente tem coisas aqui que são de grande valor afetivo para mim. Só não saia antes que eu volte, quero ainda tomar um cafezinho com você. Estarei aqui. Quando João Paulo saiu, Rosana suspirou e começou a escolher o que levaria. Cada peça que ela pegava, uma lembrança voltava à sua mente. Praticamente tudo o que estava ali, havia comprado junto com Valmir durante a reforma do escritório. Todos os momentos que passaram juntos naquela época, estavam marcados para sempre. Rosana sentiu uma grande tristeza, e foi juntando tudo em cima da mesa de João Paulo. Nesse instante bateram à porta da sala. Antes que ela respondesse algo, Valmir entrou. Ela ficou totalmente sem ação. Encontrei João Paulo na garagem, e ele me disse que você estava aqui. Rosana nada respondeu, e o silêncio foi constrangedor. Valmir ficou desconcertado, mas insistiu na tentativa de iniciar uma conversa. Fiquei surpreso quando ele me disse que você estava indo embora. Nem o Gilberto me disse nada. Talvez porque ele achasse que isso não iria interessá-lo, respondeu com um leve sarcasmo, percebido, mas ignorado por Valmir. Eu não queria que tivesse raiva de mim. Tudo foi muito difícil para nós dois. E ainda está sendo. Ela o olhou com ternura. Não tenho raiva de você. Não vou negar que já passei por momentos que senti raiva sim, de você, de mim, da vida e de Deus. Me sentia injustiçada e ferida. Mas agora tudo isso passou. Agora entendo coisas que não entendia antes, e meu coração está mais sereno. Enquanto falava, Rosana sentia apenas um grande vazio dentro de si. Vou sentir sua falta aqui. Para onde você vai? Não tenho planos ainda. Estava esperando fechar o negócio com João Paulo para então começar a analisar as possibilidades. Não nos veremos mais? Perguntou Valmir com sincera amargura.
Quando ouviu isso, Rosana se deu conta da realidade que estava prestes a ter que enfrentar. Seu coração voltou a bater forte, aquele momento era mesmo uma despedida. Um nó se formou em sua garganta e foi difícil controlar as lágrimas. Virou-se de costas para Valmir e caminhou até a janela. Nunca é muito tempo, não acha? Temos amigos em comum, e acho que nos veremos muitas vezes ainda. Receio que não. Sabia que Gilberto está pensando em ir embora de São Paulo. Ele recebeu uma proposta para abrir uma academia, só que é em Curitiba. Rosana olhou-o atônita. Tem certeza? Estive com ele ontem e não me disse nada. Nos falamos hoje e foi então que ele me deu a notícia. Ela estava decepcionada com o fato de saber a novidade através de Valmir. Não entendia por que Gilberto não havia lhe dito nada. Mas pensaria nisso depois. Valmir olhou os objetos que ela havia reunido e aproximou-se da mesa. Pegou as peças lentamente, uma a uma, olhando com carinho. Sabe que lembro de cada compra dessas que fizemos. Por que você faz isso? Perguntou Rosana sentindo-se fraquejar diante do seu amor. Desculpe, eu estava apenas relembrando bons momentos. Nessa hora, o sentimento que os unia veio à tona com toda a intensidade, e nenhum dos dois teve forças para resistir. Rosana, me perdoe, mas eu te quero tanto. Valmir, meu amor, te quero mais que tudo no mundo. Seus corpos se uniram em um forte abraço, e beijaram-se. Um beijo que transmitia não só o imenso amor que sentiam, mas também toda a angústia e medo do futuro. Se afastaram sem dizer uma palavra. Olharam-se com lágrimas que banhavam seus rostos com uma saudade antecipada, olhos de adeus. Rosana pegou suas coisas e deixou Valmir sozinho na sala de João Paulo. Quando chegou em seu carro, Rosana não aguentou mais e chorou muito. Foi direto para casa, e ao abrir a porta, encontrou um bilhete no chão. Passei por aqui para convidá-la para sair. Tenho muitas coisas para contar e estou ansioso. Me ligue assim que chegar. Estarei em casa. Um beijo grande, Gilberto. Rosana não queria mais pensar em Valmir. Tomaria um banho e ligaria em seguida para Gilberto. Te procurei o dia todo. Eu fui acertar tudo com o João Paulo. Agora estou realmente livre para recomeçar. Se você está feliz, fico feliz também. Tenho novidades para você. Vamos sair hoje? Rosana achou melhor omitir o fato de que Valmir já havia lhe contado sobre a mudança para Curitiba. Que pena, Gilberto, hoje não vai dar. Desde semana passada já combinei de ir à casa de DNA. Helena, e hoje tem reunião. Que ótimo, faz tempo que não a vejo também. Podemos ir juntos e depois saímos, o que você acha? Perfeito, me pega às 6 horas da tarde HS então. Combinado. Até daqui a pouco. Um beijo. Quando chegaram à casa de DNA, Helena foram recebidos com muita alegria. Antes que a reunião começasse, conversaram bastante e DNA. Helena os envolveu de todo carinho e atenção. Rosana a questionou sobre o sonho que tivera com Fernanda, mas ela afirmou que não havia sonhado mais com ela. Intimamente, tanto Rosana quanto Gilberto tinham esperança de receber alguma mensagem, e estavam secretamente ansiosos por isso. A reunião começou e Rosana orou para que sua vida tomasse o rumo certo, e que ela encontrasse a paz e tranquilidade que há tanto tempo perdera. Houve durante a reunião, uma visita espiritual, mas nada relacionado a Fernanda. A decepção que sentiram logo foi substituída pela serenidade na alma, sentimento sempre presente após a reunião. Quando saíram, Gilberto e Rosana foram para um barzinho e só quando chegaram, começaram a conversar sobre suas vidas e planos. Então Gilberto, você disse que tinha uma novidade para me contar. É verdade, só não contei antes porque queria estar certo da minha decisão. Também passarei por uma mudança e tanto. Nossa, estou curiosa. Parece algo realmente bom. Pode apostar que sim. Vou abrir minha academia em Curitiba. Curitiba, fico feliz por você, sempre foi teu sonho, mas por que não aqui em São Paulo? Aqui o mercado está saturado, apesar de ter sempre um lugar ao sol para todo mundo.
Mas gosto de Curitiba, do clima, é uma cidade moderna mas ainda conserva uma tranquilidade que já perdemos aqui. E um amigo meu me ligou de lá dizendo que existe uma academia montada que estava à venda por um preço fantástico. O dono estava de mudança para o exterior e tinha muita pressa em se desfazer do negócio. Era uma oferta tão boa que não demorei a me decidir. Já está tudo acertado. Vamos brindar? Parabéns, Gilberto. Pelo menos um de nós já se acertou. Não fique aflita, logo você também vai estar me dando uma boa notícia assim, tenho certeza. E esse seu amigo vai ser teu sócio? Não, ele apenas foi o intermediador do negócio. Não terei sócio enquanto puder me manter sozinho. Com certeza é bem melhor assim. E quando você vai para lá? Acredito que dentro de umas 3 semanas. Mas se pudesse, iria amanhã mesmo. Estou ansioso para assumir tudo. Nesse momento Rosana sentiu uma pontada de tristeza, mas não deu importância. Gilberto continuou. E você, Rô, tem alguma ideia do que vai fazer? Ainda não, só estava pensando aqui que vou perder meu melhor personal trainer. Disse fazendo carinha de triste. Gilberto segurou a mão de Rosana com suavidade. Desculpe, não havia pensado nisso. Mas pode ter certeza de que o amigo você terá sempre. Virei com frequência a São Paulo ver meus pais, e Curitiba é aqui pertinho. Você também poderá ir me visitar. E tenho um amigo que é excelente profissional e vou te dar o telefone dele para que conversem, quem sabe não continua o treinamento com ele. Obrigada, mas com certeza será muito diferente. Sabe de uma coisa? Vou sentir muito sua falta. Eu também vou sentir sua falta. Mas você vai me prometer que sempre estaremos em contato, mesmo que por telefone ou e-mail. Claro que sim. Vou querer estar a par de tudo. E eu quero saber tudo sobre você também e como estará encaminhando as coisas por aqui. Gilberto, você esteve com Valmir hoje, não foi? Ele assentiu e a olhou com ar de interrogação. Ele esteve com você? Passou na minha sala quando eu estava pegando algumas coisas. E me disse que você havia estado lá. Na verdade, fui mesmo me despedir dele. Não acredito que vá ter muito tempo daqui para frente, e achei melhor começar a avisar aos amigos sobre minha mudança. Eu sinto tanta vontade de falar com você. Sobre coisas que aconteceram comigo, tudo o que só Fernanda sabia e você sempre desconfiou. Rô, só fale se realmente sentir vontade. Você tem razão, eu sempre soube que havia algo sério em sua vida, mas como lhe falei uma vez, achei melhor nunca perguntar. Mas agora eu quero contar, não sei bem porquê, mas quero muito. Se vai lhe fazer bem, sou todo ouvidos. Rosana começou a relatar os fatos desde o início, com calma e detalhadamente. Gilberto a ouvia com muita atenção, e quando tinha alguma dúvida, perguntava na hora. Ele ficou impressionado com a história de Rosana e Valmir, mas não achou que era nenhum tipo de insanidade da parte dela. E foi isso que aconteceu. Por essa razão minha vida nesses 2 últimos anos ficou tão tumultuada. Em alguns momentos eu achei que iria enlouquecer com essa história. Rosana, estou pasmo. É impressionante tudo isso ter acontecido bem na minha frente e eu nunca ter percebido a intensidade da situação. Quando te perguntei se havia algo entre vocês e você falou que era só uma atração que não deu em nada, me dei por satisfeito e acreditei de verdade que era só aquilo. Você deve estar sofrendo muito. Na verdade o pior já passou, quando eu não entendia o que estava acontecendo cheguei a pensar que estava perdendo o juízo. O que sua avó falou foi maravilhoso e acabou com essa sua angústia então. Mais ou menos. Passei a entender aquela sensação de conhecê-lo quando o vi a primeira vez, compreendi meus sonhos e meu amor por ele. Mas ainda penso, de que adianta saber isso tudo? Gilberto ficou em silêncio alguns instantes e falou calmamente em seguida. Acho que foi melhor assim. Você compreendeu o porquê de tudo e pode avaliar melhor a situação. Entendeu que com sua postura do passado você acabou adiando o encontro de vocês, e agora terá que arcar com as consequências de suas próprias atitudes. Mas será justo ter que pagar por algo que eu nem lembrava que havia feito. Hoje eu sou Rosana, porque tenho que pagar pelos erros da inocência.
Falou em tom de indignação. Rosana e Inocência são a mesma pessoa, ou melhor, o mesmo espírito. Você não está pagando pelos erros de ninguém. São seus erros. Você fala como alguém que não acredita em várias vidas, em existência espiritual. Sabe o que acontece? Eu já aprendi muito, mas mesmo assim às vezes fica difícil aceitar. Não sei até que ponto é bom sabermos sobre nosso passado. Mas eu gostaria de saber de onde vem essa minha insegurança, esse meu medo de perder o que conquistei na vida. Como era na época da Fernanda. Mas sabe que tenho notado que isso melhorou muito. Espero que sim, mas você só vai saber o dia que se apaixonar novamente. Não sei se isso vai acontecer. Não diga isso, Gilberto. Você é tão novo, acredita mesmo que vai passar o resto da vida sozinho? E você, vai? Ambos se olharam e começaram a rir. Como um poderia questionar o outro sobre coisas que não saberia responder com relação à sua própria vida? Que situação a nossa! Como diria minha avó, o roto falando do esfarrapado, disse Rosana rindo. É verdade, estamos em situação muito parecida. E agora, como ficarão você e Valmir depois de hoje de manhã? Foi a última vez que nos vimos. Não tenho coragem de interferir em um casamento, e acho que ele vai acabar vivendo feliz com a mulher. E pelo que DNA, Helena disse, realmente eles têm que viver uma história juntos. Rosana, pelo jeito ele andou omitindo alguns detalhes muito importantes, estou sem saber se devo lhe falar. O que houve? Ele comentou alguma coisa com você? Não, sobre vocês ele sempre foi muito discreto. Mas é algo que, acredito, vai lhe machucar ainda mais. Por favor, me diga. Acho que depois de tudo o que já passei, nada pode me ferir mais. Bem, ele não me pediu segredo, portanto, só me preocupo mesmo com você. Gilberto, por favor, fale o que aconteceu. Ele sorveu lentamente um gole de sua bebida, enquanto analisava se realmente devia contar o que sabia para Rosana. Decidiu que não podia esconder algo tão importante, de alguém que confiava tanto nele. Foi direto ao assunto. Não existe outra forma de falar senão diretamente. Cristina está grávida. Rosana o olhou petrificada. Não conseguiu dizer nada por alguns instantes. Gilberto preocupou-se com sua reação, mas nada disse também. Em poucos minutos, ainda em silêncio, Gilberto viu as primeiras lágrimas descerem pelo rosto, agora transtornado, de Rosana. Arrependeu-se de ter aberto a boca, mas já era tarde. Pegou as duas mãos de Rosana entre as suas e falou carinhosamente. Desculpe, eu não podia ter lhe causado mais essa dor. Ela conseguiu falar muito baixo e lentamente. Não se culpe, eu acabaria sabendo mais cedo ou mais tarde. Melhor assim, agora está definido que não teremos mesmo um futuro juntos. Tenho que me conformar e esquecer. Ela hesitou alguns instantes, e fez a pergunta cuja resposta temia ouvir. Ele está muito feliz? Gilberto não disse nada, mas seu olhar respondeu tudo, e Rosana recostou-se na cadeira com grande desânimo. A gente nunca sabe as voltas que a vida dá, Rosana, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Disse isso tentando animar um pouco a amiga. Não, Gilberto, não teremos um amanhã. Só quem pode afirmar isso sou eu, não terei mais a Nanda. Pelo que estávamos falando agora há pouco, nem você pode afirmar isso, não é? Bem, por esse lado tenho que concordar, quem sabe em algum outro tempo nós todos não vamos estar juntos novamente. Capítulo 15. Rosana estava caminhando tranquilamente pelo shopping, quando deteve-se diante de uma loja de quadros e artigos para pintura. Ficou alguns instantes admirando as telas que estavam na vitrine e entrou em seguida. Depois de quase uma hora conversando muito com o vendedor, saiu carregada de telas, pincéis, tintas e uma maleta onde organizaria tudo com cuidado. E uma imensa alegria enchendo-lhe o peito. Enquanto Rosana não conseguia encontrar o rumo que daria à sua vida, entregou-se inteiramente à pintura. Embora tivesse aprendido um pouco mais sobre paciência, escolheu fazer quadros com tinta acrílica, cuja secagem era rápida e ela não precisava esperar muito tempo para ver os resultados de seus trabalhos.
Em pouco tempo já estava com várias telas prontas, e com uma qualidade que fez com que ela se surpreendesse. Não imaginava o tamanho do seu talento. Gilberto estava indo muito bem na academia e mandava-lhe e-mails com frequência, muitas vezes mais de um por dia. Com isso mantinham a comunicação e sentiam-se próximos, um sempre incentivando e apoiando o outro. Um dia Rosana levou alguns de seus quadros para deixar em consignação em uma loja especializada. Quando estava negociando com o dono da loja, uma senhora aproximou-se e dirigiu-se a Rosana: "Boa tarde. Desculpe interromper, mas aqueles quadros são seus?" Rosana a olhou intrigada e respondeu: "São sim, vou deixá-los aqui para serem vendidos." A mulher olhou novamente em direção às telas com uma expressão bastante analítica, logo em seguida virou-se novamente para Rosana. "Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Meu nome é Maria Pia. Eu e meu marido temos uma galeria de arte, e achei seus trabalhos realmente muito bons." Rosana sentiu-se orgulhosa, e bastante surpresa. Constatou que pintava melhor do que imaginava, mas não chegou a pensar que algum proprietário de galeria fosse se interessar dessa forma. Maria Pia continuou: "Estamos organizando uma exposição coletiva, e eu gostaria que você nos fizesse uma visita. Meu marido vai gostar do seu trabalho." "Nossa, muito obrigada. Terei muito prazer em ir até lá. Imagino que você não tenha nenhum catálogo com suas telas." "Realmente não", respondeu Rosana. "Se você puder levar algumas telas para que ele veja." Rosana olhou para o dono da loja, e ele se deu conta que o negócio com ela estava desfeito antes mesmo de ser concluído. Maria Pia lhe entregou um cartão de visita, e marcou o encontro para o dia seguinte. À noite, de casa, Rosana ligou para Gilberto. "Oi Gilberto, você não imagina o que me aconteceu hoje. A proprietária de uma galeria de artes viu meus quadros e marcou comigo uma reunião para amanhã, acredita?" "Que beleza! Quer dizer que você agora vai ficar famosa como pintora?" "Claro que não", disse Rosana rindo. "Se eu conseguir vender algum quadro, já ficarei bastante feliz. Não se menospreze, se essa senhora se interessou, pode ter certeza que você é muito boa. Com certeza ela entende muito mais do assunto do que nós dois juntos." "Pode ser, mas nem estou acreditando. Parece que ela quer que eu participe de uma exposição." "Rosana, quem sabe esse não é o caminho que você estava tentando encontrar", falou Gilberto com convicção. "Não, não pode ser, eu não posso pensar em viver de pintura." "Ora, por que não? Tanta gente vive assim. Mas eu não sou profissional." "Pode vir a ser. É meio tarde para que eu pense em uma mudança tão radical, não acha?" "Não, não acho. Sei de pessoas mais velhas que você que decidiram largar a profissão de uma vida toda e mudar de ramo. Tendo responsabilidade e consciência do desafio, claro que pode dar certo. E se você quiser, pode ter alguma atividade paralela no início, até sentir-se mais firme na pintura." Rosana ficou pensativa. "Pode ser, mas estamos nos adiantando demais, nem sei exatamente como será essa reunião amanhã. Te darei notícias quando chegar em casa. Estarei aguardando ansioso. E você, como está? Tudo bem aí na academia?" "Estou adorando. Só não imaginei que tão cedo já tivesse que pensar em mudanças." "Como assim? Algo deu errado?" perguntou Rosana apreensiva. "Não, Rô, fique tranquila, está tudo bem. Só que nesse ramo, sempre aparecem muitas novidades, e já vi novos equipamentos que seria interessante ter aqui. Mas preciso ir com calma. Já soube de muita gente que perdeu sua empresa por ir com muita sede ao pote. Tenho que cuidar das finanças, senão dará tudo errado." "Você tem razão, é preciso planejamento e cuidado para não dar o passo maior que a perna. E um sócio, você não pensa mesmo nisso?" "Enquanto eu puder evitar, prefiro ficar sozinho. Sociedade é uma coisa muito complicada e difícil. Espero que tudo dê certo. Você, além de um profissional excelente, está mostrando que também é ótimo administrador." Gilberto riu envaidecido e agradeceu o elogio. Em seguida perguntou: "O que você vai fazer esse final de semana?" "Acho que nada especial, por quê? Vamos sair para jantar?"
Rosana ficou muito feliz. Que bom, Gilberto, você chega quando? Sexta-feira, começo da tarde. Irei direto para a casa de meus pais. Podemos sair à noite, que acha? Perfeito. Fico feliz que esteja vindo. Estou com saudade. Eu também. Na manhã seguinte, Rosana pegou os quadros que mais gostava, colocou no carro e foi ao encontro de Maria Pia. Quando chegou, foi apresentada ao marido dela, Rubens, um senhor muito simpático, educado e culto. Em pouco tempo de conversa, Rosana percebeu que estava diante de pessoas sérias, e sentiu-se confiante com relação ao resultado da reunião. Rubens ficou muito impressionado com o talento de Rosana, e surpreso com o fato dela ter levado tantos anos para descobrir seu potencial. Mas de qualquer forma, conhecia muitos casos de pessoas que descobriam seus talentos já na idade madura e que foram muito bem-sucedidas. Conversaram um longo tempo e Rosana conheceu a galeria e o projeto da exposição em maiores detalhes. Estava excitada com a ideia de expor seus quadros, mas ainda zonza com a novidade. Fecharam o contrato e combinaram que Rosana entraria com 8 telas. O evento seria em uma semana, e ela não sabia como iria controlar a ansiedade. Na sexta-feira, assim que Gilberto chegou a São Paulo, ligou para ela e marcaram a hora que se encontrariam. Enquanto Rosana se aprontava para saírem, olhou alguns convites que Maria Pia havia lhe dado para que entregasse aos seus convidados. Pensou se deveria levar um para Valmir, mas achou que não seria bom para nenhum dos dois, e a presença dele poderia deixá-la ainda mais nervosa. Pegou apenas um convite e colocou na bolsa para mostrar a Gilberto. Ela sabia que na ocasião ele não estaria em São Paulo, mas queria apenas que ele visse como estava bonito e bem cuidado o trabalho da galeria. Quando se encontraram foi uma grande alegria. Gilberto olhou com atenção todo o material da exposição e ficou bastante satisfeito. Conversaram muito e estavam animados, mas em determinado momento Rosana percebeu nele um resquício de preocupação. O que está havendo, Gilberto? Notei que você ficou pensativo e com o olhar perdido agora há pouco. Não é nada demais, só que não consigo me desligar inteiramente dos negócios, desculpe. Ainda é aquela questão do equipamento que está te preocupando. É sim, a academia vai bem, os alunos estão satisfeitos e todos os dias recebemos matrículas novas. Exatamente por essa razão é que estou tão empenhado em modernizar e até aumentar o espaço o quanto antes. Mas como te falei, tenho que ter calma. Quem é a pessoa que fica responsável por tudo na tua ausência? O Rodrigo é meu gerente, uma pessoa ótima e de inteira confiança. Deixar tudo nas mãos dele não me preocupa. Já pensou em fazer um empréstimo? Já, mas ainda estou estudando melhor as possibilidades. Olhou para Rosana com um brilho intenso no olhar e concluiu sorrindo, mas pode ter certeza de que vou arranjar um jeito e deixar tudo exatamente como eu quero. Vendo o otimismo e a força de Gilberto em alcançar seu objetivo, pensou em Valmir. Como eles eram diferentes, ela queria que Valmir tivesse tido a coragem de arriscar, de lutar, pelo menos de tentar. Afastou rapidamente esse pensamento e voltou sua atenção novamente para Gilberto. Quando ele foi deixá-la em casa, combinaram que ele passaria sua última noite em São Paulo na casa dela. Queriam aproveitar ao máximo o tempo para conversarem e matar as saudades. No domingo à noite Gilberto foi para a casa de Rosana. Fizeram juntos o jantar, trocaram ideias sobre os planos de ambos, e o tempo foi passando sem que nenhum dos dois sentisse. Já era tarde quando o telefone tocou. Gilberto estava bem perto do aparelho e falou com Rosana que estava voltando do quarto. Quer que eu atenda? Por favor, Gilberto, atenda. Já estou chegando aí, pode deixar, respondeu levantando o fone. Alô? Não obteve resposta. Alô, quem fala? O silêncio do outro lado da linha permanecia. Nesse momento Rosana chegou perto dele. Ele lhe fez um sinal intrigado. Alô? Deseja falar com quem? Olhou para Rosana e estendeu-lhe o fone para que ela tentasse saber quem era. Por favor, quem está falando? Tentou saber, franzindo a testa para Gilberto. Ouviu então uma respiração e a pessoa desligou em seguida. Ela ficou parada sem saber o que pensar.
Detesto quem faz esse tipo de coisa. Ainda pude ouvir a respiração do outro lado. Eu também acho isso bem desagradável. Mas vamos deixar para lá. Com certeza é gente desocupada. Rosana deu de ombros e foram colocar um DVD. Logo depois já não se lembravam do ocorrido. Sozinho, sentado na sala de sua casa, Valmir pensava quem poderia ser o homem que atendeu o telefone na casa de Rosana. Estava nervoso quando ligou e não reconheceu a voz. Aquilo o deixou verdadeiramente incomodado. O tempo passou e quando Rosana se deu conta já era o dia da exposição. Ela estava bastante nervosa, e pensava o tempo todo como seria bom se Gilberto estivesse lá para acalmá-la. Ele havia ligado para ela pela manhã, logo cedo, desejando-lhe boa sorte. Seus pais e alguns amigos marcariam presença, mas ela sentia muita falta dele. Ao chegar à galeria, 1 hora antes do horário marcado no convite, olhou com atenção todos os trabalhos expostos, e ficou orgulhosa de ver os seus, em meio a tantas obras realmente belas. Como sempre havia sido, Rosana estava se mantendo dentro de uma visão bastante racional da situação, e não permitiu-se sonhar com uma noite de glória. Os convidados foram chegando e o coquetel começou a ser servido. Muitas pessoas a cumprimentaram, e teve a oportunidade de conhecer muitos outros artistas, aprender mais sobre técnicas e sobre o caminho das artes. Estava acabando de conversar com a repórter de uma revista especializada em pintura, quando ouviu uma voz muito próxima ao seu ouvido. Eu não tinha a menor dúvida que você seria a estrela da noite. Rosana virou-se achando que estava sonhando. Quando olhou para Gilberto, teve que se conter para não pular em seu pescoço de tanta alegria. Ele adorava esse jeito infantil dela, e rindo a abraçou fortemente, ambos tentando controlar as manifestações de felicidade. Seu louco adorável, quando você chegou? Há mais ou menos umas 3 horas. Você achou mesmo que eu a deixaria sozinha numa hora dessas? Rosana estava visivelmente emocionada. Não se desgrudaram nenhum momento sequer, ao longo da noite. Quando a festa terminou, Maria Pia e Rubens pediram que Rosana os acompanhasse ao escritório. Imediatamente ela procurou o olhar de Gilberto, e pediu que ele a acompanhasse. Quando os 4 se reuniram, Rubens foi o primeiro a falar. Rosana, sei que você não tem experiência nessa área, mas conforme falamos quando nos conhecemos, é um caminho duro e de muito trabalho até que um artista seja reconhecido. E isso jamais deve ser motivo de desânimo ou desistência, você entende? Rosana olhou para Gilberto já imaginando que sua carreira seria muito curta. Rubens prosseguiu. Por outro lado, existem artistas que demoram a despertar, mas quando o fazem, tornam-se um fenômeno e simplesmente estouram da noite para o dia. E preciso te dizer que você faz parte desse segundo grupo, disse Rubens se divertindo com o espanto de Rosana. Como é? Ela falou sentindo todo o seu corpo trêmulo. É exatamente o que você ouviu, interveio Gilberto com um grande sorriso. Pelo que entendi, você foi realmente a estrela da noite, concluiu, buscando o aval de Rubens e Maria Pia. Foi Maria Pia quem continuou falando enquanto Rosana não conseguia esboçar nenhuma reação. Já vimos isso acontecer antes, e pode ter certeza que você é um sucesso. Seus 8 quadros foram vendidos. Rubens virou-se e pegou uma garrafa de champanhe. Brindaram felizes e já estavam fazendo planos para novos projetos. Rubens e Maria Pia possuíam grande experiência e um olhar clínico. Sabiam onde estavam investindo e tinham certeza de que não iriam se arrepender. Após uma longa noite de comemoração com Gilberto, os amigos e seus pais, Rosana chegou em casa com o dia amanhecendo. Ela teria ido sozinha, mas Gilberto não admitiu que ela o deixasse em casa. Foi com ela até seu prédio e quando chegaram ele pediu um táxi pelo celular. Enquanto aguardavam, ela falou: "Estou me sentindo vivendo um sonho. A noite foi maravilhosa, ainda não consigo acreditar. É bom você ir se acostumando. Maria Pia e Rubens têm muitos planos para você. Acho que precisarei de um tempo para assimilar tudo o que está acontecendo. Por que você não fica aqui hoje?" "Não vou poder ficar, aliás, acho que nem vou dormir. Quero ver se pego um dos primeiros voos para Curitiba.
Rosana ficou um pouco desapontada, mas estava muito agradecida ao amigo pelo esforço que ele fizera para estar com ela em um momento tão importante de sua vida. Ele se despediu com a promessa de que a manteria informada sobre a situação da academia. Ela havia ficado realmente preocupada e tentaria ajudá-lo de alguma maneira. De uma forma totalmente inesperada, Rosana viu sua vida tomar um rumo que jamais havia pensado. Rubens pediu novos quadros a ela, e disse que se preparasse porque, no que dependesse dele, ela teria muitas exposições pela frente. Ela começou a trabalhar com tanta seriedade e determinação que não pensava em mais nada profissionalmente. Poucas vezes voltava-lhe a preocupação em arrumar algum trabalho como executiva. Sua rotina era sempre em meio às tintas e pincéis, só não abria mão de sua ginástica diária. Muitas vezes sentia que isso a deixava mais perto de Gilberto, de quem sentia muita saudade. Uma noite, estava sozinha ouvindo música e bebendo um chá quente, quando pensou em Valmir. Olhou em volta e lembrou da noite em que estiveram juntos naquela mesma sala. Rosana andou tão envolvida com os últimos acontecimentos, que só agora estava percebendo que não pensava mais nele como antes. Conseguira viver sua vida mesmo estando sem ele. Nunca mais haviam se encontrado e nem tinha notícias de Valmir. Esse pensamento a fez perceber que o amor que sentia por ele ainda existia e era forte. Mas alguma coisa estava mudando, e ela ainda não conseguia identificar o que era. Olhou o telefone e pensou em ligar para ele, mas aquela hora já devia ter ido para casa, e ela só ligava para o escritório dele. Decidida a não pensar mais nisso, levantou-se e foi para o computador verificar se havia chegado alguma notícia de Gilberto. Quando abriu sua caixa de mensagens, viu um e-mail dele com um anexo. Leu o seguinte texto: Querida Rosana, relutei muito até decidir te enviar esse e-mail, mas depois concluí que cabe a você se deseja guardar o arquivo que está em anexo. Não sei se estou te fazendo algum mal, você sabe que eu me odiaria se o fizesse. Mas sei que você nem se lembra da foto que estou enviando, e eu não poderia me desfazer dela sem teu consentimento. E essa é a única razão que me leva a enviá-la a você, espero que entenda. Depois escreverei mais contando as novidades. Um beijo grande com muito carinho. Gilberto. Rosana releu a mensagem algumas vezes, talvez retardando inconscientemente o momento de ver que foto era, no íntimo imaginava o que veria. Quando resolveu abrir o arquivo, confirmou sua suspeita. Era uma foto dela com Valmir, abraçados na noite da inauguração do escritório dela. Como ela não o via há algum tempo, sentiu uma forte emoção ao olhar para ele. E como há muito tempo também não acontecia, seus olhos se encheram de lágrimas, e ela só conseguiu pedir a Deus que conseguisse esquecer. Levou alguns minutos para se refazer, e resolveu responder a Gilberto. Querido Gilberto, não fique preocupado por causa da foto. Não posso mesmo negar os fatos e nem meus sentimentos. Mas quando nos encontrarmos quero te falar sobre algumas mudanças que tenho percebido em mim. Claro que me emocionei ao abrir o arquivo, mas pode ter certeza de que você não me causou nenhum mal. Sinto que aos poucos estou conseguindo me libertar de tudo aquilo que vivi depois de conhecer Valmir, e sinto-me mais tranquila hoje com relação a isso. Amanhã quero ver se consigo fazer uma visita à DNA. Helena, se tiver alguma novidade te conto. Não se preocupe comigo, estou bem, de verdade. Um beijo. Rosana. Enviou a mensagem e resolveu visitar algumas páginas na internet que falavam sobre os grandes mestres da pintura. Ficou horas lendo e admirando o trabalho dos grandes artistas como Delacroix, Chagall, Monet, Kandinsky, Portinari entre tantos outros. Vez ou outra não resistia e abria novamente a foto de Valmir. Enquanto a olhava pensava se a jogaria fora. Chegou a achar que sim, mas não teve coragem de fazê-lo. Olhava para Valmir atentamente, cada detalhe do seu rosto, do seu corpo, ele era maravilhoso. Ela foi aproximando a mão da tela do monitor, e com o dedo indicador tocou a imagem de Valmir, passou os dedos por todo o seu rosto, seu cabelo, como se o estivesse de fato acariciando. Seu gesto era carregado de amor, carinho e ternura.
Embora tudo tenha saído completamente diferente do que ela imaginou quando o conheceu, Rosana queria intensamente que ele fosse feliz, e não nutria por ele nenhum ressentimento. Sentia pena de ambos pela situação que viverão no passado e cujas consequências estavam sofrendo ainda hoje. Mas não pensava mais em tentar mudar o destino dos dois. Havia de fato se conformado que não poderia ser de Valmir. E agora, ele seria pai, e teria uma vida feliz ao lado da mulher e do filho que ia chegar. Era bem provável que ele nem pensasse mais nela. Levantou-se e foi lavar o rosto. Quando voltou, salvou a foto em uma pasta dos seus documentos, desligou o micro e foi se deitar. Capítulo 16. A segunda exposição de Rosana veio apenas para confirmar o sucesso da primeira. Desta vez Gilberto não esteve com ela, mas via internet ela o manteve informado sobre todos os preparativos e resultados. Pessoas começaram a ligar fazendo encomendas de telas, vieram convites para festas e exposições, e logo Rosana estava se tornando conhecida e familiarizada com o meio das artes. Uma noite ela recebeu um convite para jantar com alguns amigos, também artistas, em comemoração ao aniversário de um deles. Era uma reunião simples e descontraída em um restaurante, e Rosana aceitou com prazer. Estavam todos reunidos se divertindo, quando um homem, levantando de uma mesa afastada, chamou a atenção de Rosana. Era Valmir, e vinha em sua direção. Rapidamente Rosana pensou em se levantar e ir até o banheiro, fingindo não tê-lo visto. Mas não conseguiu se mover e muito menos desviar o olhar dele. Quando se aproximou, cumprimentou a todos de maneira informal e dirigiu-se a ela. Oi Rosana, que bom te encontrar. Queria mesmo vê-la para dar os parabéns. Li semana passada uma nota sobre você no caderno de cultura de um jornal. Fiquei bastante surpreso com seu novo trabalho. Rosana demorou um pouco para responder. Uma coisa que ela não havia ainda se acostumado e de certa forma a irritava, era o jeito sempre educado e polido de Valmir, tão controlado que parecia que nada nunca havia acontecido entre eles. Obrigada, limitou-se a responder. Pena que você não me convidou para uma das suas exposições. Eu gostaria de ter visto mais dos seus trabalhos. Ela buscava em suas palavras algum tom de ironia ou algo parecido, mas ele estava sendo sincero. Ela baixou a guarda. Desculpe, tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de me preparar direito. Chamei apenas meus pais. Não tive tempo de enviar convites a mais ninguém entre meus conhecidos e amigos, falou desconcertada, tendo a certeza de que essa desculpa era a mais ridícula que já ouvira na vida. Valmir não quis estender o assunto e apenas limitou-se a felicitá-la novamente pelo sucesso, deu-lhe um beijo no rosto e foi embora. Rosana teve vontade de sumir. Havia feito tudo errado. Queria ter perguntado como estava a vida dele, sobre o bebê, ter ficado mais um pouco com ele, mas comportou-se como uma tola. Aquele reencontro a deixou abalada, e no dia seguinte foi conversar com DNA. Helena. Quando se encontraram, DNA Helena percebeu que Rosana estava esmorecendo novamente por causa da situação com Valmir. Disse com carinho. Rosana querida, você não pode voltar a se deixar abater agora. Sua vida está caminhando bem, você está descobrindo um mundo novo e tudo está começando a dar certo. Não permita que nada atrapalhe seu caminho agora. Eu sei que a senhora está certa, mas quando penso que Valmir está saindo de minha vida, ele reaparece, e não consigo ficar indiferente a isso. Você nunca contou a ele o que sabe sobre o passado de vocês. Uma vez falei por alto sobre isso, mas ele não quis acreditar. Fernanda me aconselhou até a não insistir. Nesse momento, DNA Helena abaixou bem devagar a cabeça, fechou os olhos e manteve-se em silêncio um pouco. Depois olhou para Rosana e disse com uma voz muito suave. Não se recuse a abrir os olhos, minha querida. Não há como evitar que depois da noite, o dia amanheça. Você pode fechar as janelas e cortinas, mas o sol estará brilhando lá fora, independente da sua vontade. Cabe a você decidir se quer ficar no escuro, ou se quer sentir o calor da vida. Ela ficou olhando para DNA Helena, mas não conseguiu compreender exatamente o que ela queria dizer com isso. Ela não havia procurado essa situação com Valmir,
tudo aconteceu de forma inesperada. O que ela estava se recusando a enxergar. Já havia se conformado em não ficar com Valmir. O que teria mais para aceitar? Rosana passou o resto do dia pensando nas palavras da amiga. Lembrou-se do sonho que a Helena tivera com Fernanda. Tudo estava um pouco confuso, mas de uma coisa Rosana estava certa, ela não iria sofrer novamente por causa de Valmir. Não deixaria que acontecesse. Pensou em conversar sobre tudo o que soubera através de sua avó, mas sabia que ele não daria importância ao fato, ou pelo menos, não admitiria a verdade. O melhor que tinha a fazer agora era viver sua vida e deixá-lo viver a dele. A família de Rosana sempre conviveu com o conforto e uma ótima qualidade de vida. Com o seu trabalho, Rosana conseguiu juntar uma boa reserva, o que a deixava tranquila com relação aos seus gastos. Como boa administradora, soube aplicar sempre bem seu dinheiro, inclusive o da venda da empresa. E já estava conseguindo ter algum lucro com seus quadros. Mas ela não pensou nunca em viver apenas da arte. Queria investir em alguma coisa que lhe desse retorno financeiro certo, para que pudesse se dedicar à pintura sem preocupação. Uma tarde, estava sozinha passeando por uma livraria, quando foi acometida por uma sensação de que havia encontrado o rumo de sua vida. Foi algo tão forte quanto inexplicável, mas para ela, não importava. Pegou o carro e dirigiu-se à galeria de Rubens. Precisava saber sobre os próximos planos que ele tinha para ela. No caminho, só conseguia pensar em sua nova ideia, e sentia-se decidida e radiante com seu projeto. Ela, Rubens e Maria Pia conversaram bastante, e ela teve que explicar-lhes que precisaria de alguns dias para cuidar de alguns assuntos particulares. Como eles não tinham nenhum compromisso agendado até o final da quinzena, não houve nenhum problema. Ela entraria em contato com eles assim que resolvesse tudo. Já estava quase anoitecendo quando Rosana chegou em casa, arrumou uma bolsa de mão com algumas poucas mudas de roupa, ajeitou o essencial em sua nécessaire, e partiu rumo ao aeroporto. Quando chegou lá e viu o horário dos voos, constatou que só pousaria em Curitiba após as 10 horas da noite, não sabia se Gilberto estaria em casa, então comprou sua passagem e achou melhor ligar para ele. Queria fazer-lhe uma surpresa, e arranjar-lhe uma desculpa para saber o que ele iria fazer. Oi Gilberto, tudo bem? Estou ligando rapidamente agora, mas gostaria de falar com você mais tarde. Tenho umas coisas para te contar. Vai da academia direto para casa? Vou sim Rosana, mas não sei a que horas, falou analisando a situação, e disse em seguida, pode me ligar com certeza por volta de 10:30 da noite. Estarei em casa. Ligarei sim, mas olha, se eu me atrasar um pouco me espere. Quero falar com você ainda hoje tá? Estou preocupado, está tudo bem? Está sim, mas quero te contar umas novidades. Está certo, estarei esperando. Rosana procurou uma lanchonete para fazer um lanche rápido, passou na livraria e foi para a sala de embarque. O voo foi tranquilo, mas Rosana estava completamente ansiosa. Havia conversado dias atrás com seus pais e pela primeira vez eles estavam apreensivos com relação às decisões de Rosana. Agora ela imaginava o que eles diriam sobre sua atitude de viajar e sobre seus planos para o futuro. Ligaria para eles na manhã seguinte, pois saíra de São Paulo sem nem se despedir. O avião pousou no aeroporto Afonso Pena no horário e Rosana foi uma das primeiras a desembarcar. Pegou um táxi e passou ao motorista o endereço da casa de Gilberto, que ela ainda não conhecia. Quando o carro chegou em frente ao portão, ela desceu e ficou alguns instantes parada, observando. A casa era linda, branca com janelas de madeira pintadas de verde escuro, e em cada janela, um canteiro com flores. O jardim era amplo e cheio de hortênsias, e dele cresciam duas grandes araucárias, imponentes e belas. O bairro era bem tranquilo, residencial, e as ruas muito bem cuidadas e limpas. Rosana começou a achar que aquilo era um paraíso, e entendeu por que Gilberto estava tão feliz ali. Tocou a campainha. Em seguida ouviu uma porta interna se abrindo, e passos vindo em direção a ela. Quando o trinco do portão se moveu, o coração dela bateu mais forte.
Gilberto a viu e ficou totalmente sem reação. Será que cheguei muito tarde? Disse Rosana abrindo um imenso sorriso. Só então Gilberto se moveu, pegando a amiga pela cintura e a erguendo como se fosse uma boneca, depois a abraçou e foi pegar sua bolsa, que estava no chão ao seu lado. Enquanto entravam em casa, Gilberto começou a falar. Eu não poderia imaginar surpresa mais fantástica que essa. Estava no meu quarto pensando em você e aguardando sua ligação. Nossa, que bom que você está aqui. Tenho que admitir que tomei essa decisão de forma muito repentina. Quando te liguei, eu já estava no aeroporto. Mas queria fazer uma surpresa, como você fez comigo na minha exposição. Eu adorei a surpresa. Mas o que aconteceu? O que te fez tomar essa atitude assim, de repente? Vamos fazer uma coisa? Posso tomar uma banho e a gente conversa depois. Claro, me acompanhe até seu quarto, claro que você vai ficar aqui, não é? Se é um convite, está aceito. Ele passou o braço por sobre os ombros de Rosana e subiram as escadas abraçados. Ele deixou em cima da cama dela uma macia toalha de banho, verificou se estava tudo em ordem no banheiro da suíte, e disse: a noite está gostosa para um vinho. Vamos beber na varanda, ótima ideia. Você está com fome? Não, comi algo antes de embarcar. Ótimo, de qualquer forma cortarei um queijo para acompanhar o vinho. Não vou me demorar, finalizou a conversa com uma piscada de olho para ele. Gilberto desceu e começou a ajeitar tudo. Enquanto arrumava a bebida e o queijo, ficou imaginando o que teria levado Rosana a ir até lá, ainda mais assim, de surpresa. Não demorou muito e ela apareceu, os cabelos molhados caindo por sobre os ombros, uma camisa de gola alta branca e uma calça de moletom azul clara. O perfume dela encheu o ambiente quando apareceu ao pé da escada. Um aroma suave e agradável. Gilberto estava distraído e virou-se ao sentir a presença dela. Você está linda. Obrigada. Linda e descansada, disse com um sorriso, deixe que eu te ajudo com esses copos e pratos. Vamos levar para a varanda. Colocaram tudo na mesa e Gilberto entrou novamente para buscar guardanapos e os garfos para o queijo. Quando ele entrou em casa, Rosana ficou observando. Estava muito bonito também. O cabelo havia crescido um pouco e o grisalho estava mais visível. O mesmo efeito prateado já aumentara em sua barba e bigode. Ele vestia uma calça larga de tecido leve branca e usava um blusão de malha preto, com gola em V, e estava muito atraente. Quando se deu conta de seus pensamentos, Rosana sacudiu a cabeça como que para afastá-los para bem longe. Gilberto voltou, serviu uma taça de vinho para Rosana, sentou-se de frente para ela e após um brinde perguntou. E então, agora que estamos tranquilos aqui, vou saber as novidades. Rosana riu. Você é tão curioso. E não era para ser? Respondeu rindo também. Você chega aqui tarde da noite, de surpresa, diz que decidiu de repente a viagem, e não quer que eu fique curioso. Você já vai saber, mas antes, me diga, como está a situação da academia? Está bem, andei refazendo uns planos e acho que vai dar para começar uma ampliação, pequena por enquanto, mas também poderei comprar alguns equipamentos novos. Mas tudo do jeito que você havia imaginado? Não exatamente, não quero me precipitar investindo mais do que é seguro agora. E a ideia do sócio? Você sempre insiste nisso, mas não quero ter sócio. Só em caso de extrema necessidade. E uma sócia? Gilberto estava de costas ajeitando a almofada de sua cadeira. Virou-se na defensiva. Não, eu já disse que não quero sócio porque... Parou de falar subitamente, olhou para ela franzindo a testa. O que você disse? Perguntei se você aceitaria uma sócia ao invés de um sócio. E essa sócia seria... Eu claro, respondeu Rosana sorrindo e fazendo um gesto com a mão se apresentando. Você está brincando? A ideia é tão ruim assim? Não, não é que seja ruim. Mas acho que você não pensou direito. Vai investir teu dinheiro numa academia? Você não estava pensando em abrir alguma coisa para você? Não preciso abrir, já está aberto. E você sabe que sou ótima administradora.
Podemos fazer essa academia crescer tão rápido que em breve abriremos uma filial, e depois quem sabe uma grife de roupas esportivas, e depois... Ele a interrompeu às gargalhadas. E depois deixo tudo nas tuas mãos e vou descansar no Caribe. Com esse teu projeto vou ficar milionário. Ela colocou as mãos no rosto, admitindo que estava indo rápido demais. Vamos falar sério, Gilberto. Já disse a você que estou cansada da vida de executiva. Com você, retomei o gosto pelos esportes e hoje adoro tudo que se relacione ao assunto. Tenho o capital para entrar com uma boa participação, o que vai ajudar bastante nos teus planos. Poderia facilmente conciliar este trabalho administrativo com as minhas pinturas. E você não precisaria mais se preocupar com essa parte, ficando apenas com o que mais gosta, que são as aulas e toda a parte técnica. Não acha perfeito? Gilberto estava boquiaberto. Quanto tempo você levou para planejar isso tudo? Aproximadamente uns 5 minutos. Você é inacreditável, concluiu recostando-se mais na cadeira, pronto para ouvir o resto da história. Rosana relatou a ele como teve a ideia de maneira súbita naquela mesma tarde, e a certeza que sentiu imediatamente de que era o que queria fazer. Mas isso vai complicar sua vida. Administrar a academia aqui, você morando em São Paulo. Já pensei nisso também, eu posso ficar em São Paulo e adiantar várias telas. E periodicamente, posso vir para nos reunirmos e fazer o que não pode mesmo ser feito à distância. Com a internet, o resto podemos agilizar via e-mail. É simples. Não sei por que me preocupo. Claro que você já havia mesmo pensado em tudo, falou levantando-se para pegar água, e fazendo de leve um carinho na cabeça de Rosana. Quando voltou, falou novamente. Isso tudo é realmente sério? Claro que é. Gilberto sentou, coçou a barba pensativo, bebeu um gole de vinho. Rosana estava quieta, apenas aguardando o parecer final dele. Uma pequena ponta de ansiedade começou a tomar conta dela. Ele a olhou com um olhar profundo e disse calmamente: a ideia é excelente. Podemos colocar no papel tudo direito e confirmar a viabilidade dessa tua projeção toda. O que acha? E deu um sorriso. Tenho alguns dias para ficar aqui. Faremos o trabalho com calma para não ter falhas. Por hoje, que tal aproveitarmos a noite colocando a conversa em dia nos assuntos mais amenos? Perfeito. Amanhã passarei pela academia na parte da manhã, e voltarei logo para podermos começar. Mas é melhor não irmos dormir muito tarde. Vamos conversar mais um pouco e depois a gente vai deitar. Quando acordou na manhã seguinte, logo percebeu a casa em absoluto silêncio. Só ouvia o canto dos pássaros que brincavam alegres no jardim. Levantou-se devagar, foi ao banheiro fazer sua higiene matinal, vestiu um robe e desceu. Realmente estava sozinha. Olhou o relógio da copa e viu que já eram quase 9 horas da manhã horas. Gilberto devia ter saído muito cedo. Viu em cima da mesa um prato coberto com uma tampa, quando a levantou, viu uma generosa fatia de mamão coberta com aveia e mel. Ao lado do prato encontrou um bilhete. Saí bem cedo porque as primeiras aulas já começam por volta das 6 horas. Deixei fruta e queijo branco para você, espero ter acertado. Na geladeira tem suco de pera que fiz agora de manhã. Não devo me demorar, mas se precisar de alguma coisa, ligue para o meu celular. Não é necessário dizer, mas de qualquer forma, sinta-se em casa. Um beijo, Gilberto. Ela adorou o carinho com que ele deixou tudo pronto para quando acordasse. Pegou o suco na geladeira, uma fatia de queijo, e foi dar uma volta pela casa. Tudo era muito arrumado, com certeza ele tinha alguém para fazer a limpeza e cuidar de suas roupas. Os móveis eram rústicos, o que dava um ar aconchegante ao ambiente. Ela notou que ele era cuidadoso no que dizia respeito à decoração, mas enfeitava cada espaço com o mínimo necessário e muito bom gosto. Em uma mesa ao lado do sofá havia um porta-retrato com a foto dos pais, um abajur e um vaso com uma pequena planta. Em frente ao sofá, uma lareira que, notava-se, havia sido usada há não muito tempo. Na parede lateral, uma estante de madeira pesada abrigava o aparelho de som, muitos CDs e livros.
As cortinas eram claras, e deixavam passar apenas poucos raios de sol, o que fazia com que a casa ficasse suavemente clara. As persianas estavam abertas e Rosana podia sentir em qualquer cômodo o frescor da manhã. Em todas as partes havia um vaso de planta natural, no ar havia um perfume sutil, gostoso, que Rosana não conseguiu identificar de onde vinha. Voltou para a cozinha e reabriu a geladeira. Muitas verduras, frutas, bebidas isotônicas, alguns queijos e frios mostravam que Gilberto procurava manter uma alimentação equilibrada. Olhou em volta e viu um aparelho de telefone muito antigo em cima da bancada da copa. Pensou em ligar para ele, mas achou melhor subir, tomar um banho e aguardar que ele voltasse. Pouco depois das 10 horas da manhã, Gilberto chegou. Sentaram juntos no escritório dele, e começaram a traçar os planos para a nova sociedade. Fizeram levantamento de custos, uma análise administrativa, olharam catálogos de novos equipamentos e quando terminaram tudo, já estava na hora do almoço. Resolveram sair e foram a um restaurante famoso em um bairro tradicionalmente conhecido pela gastronomia. Depois do almoço fizeram um passeio pela cidade, e Rosana estava encantada com tudo o que via. Era realmente um belíssimo lugar, e Gilberto fizera uma excelente escolha ao se mudar, embora Rosana fosse absolutamente apaixonada por sua cidade. Rosana ficou em Curitiba uma semana. Passou a ir à academia com Gilberto todos os dias, onde aproveitava e fazia sua ginástica. Estava feliz por ter novamente Gilberto lhe orientando no treino. Finalmente chegou o dia de voltar a São Paulo. Acho que vai dar tudo certo, Gilberto. Estou levando todos os documentos necessários para começar meu trabalho, disse Rosana orgulhosa. Está ótimo, mas você não precisava se preocupar em transferir o dinheiro para a minha conta. Você me conhece, gosto de resolver logo o que é preciso. Assim você já vai agilizando as compras. E assim que eu verificar como estão as coisas por lá, te aviso quando poderei voltar. Adorei cada minuto dessa viagem, e estou muito feliz por você ter concordado com meus planos. Estou feliz também, Rosana, começo a sonhar com minha viagem para o Caribe, concluiu rindo. Rosana começou a pegar sua bagagem para que Gilberto a levasse ao aeroporto. Quando chegaram, já estava próxima a hora do embarque. Ela começou a sentir uma inquietação que não sabia explicar. Gilberto estava estranho também, mas se ambos perceberam o jeito do outro, nada disseram. Despediram-se com um longo abraço. Quando o avião decolou, Rosana pensou em Valmir. Recostou a cabeça na poltrona, fechou os olhos e sentiu que eles estavam úmidos. A saudade ainda doía fundo. Capítulo 17. Apesar da fina garoa, o pouso em São Paulo foi suave e no horário previsto. Quando Rosana estava desembarcando, uma funcionária da companhia aérea se aproximou e disse: Por favor, senhora Rosana? Sim, sou eu, respondeu Rosana intrigada. Me pediram que lhe entregasse essas flores assim que o avião pousasse, disse a moça gentilmente. Rosana estendeu as mãos e segurou o enorme buquê de flores do campo, agradeceu, e a moça se afastou. Controlando a curiosidade, Rosana esperou chegar ao saguão de desembarque, colocou sua bolsa em um carrinho, e pegou o envelope preso ao papel que envolvia o belo arranjo. Era um cartão elaborado pela própria floricultura, para entrega de flores à distância. O texto era ditado na hora da encomenda e impresso no cartão: Rosana. Adorei os dias que você passou aqui, e acho que nossa academia é só o começo de grandes voos. Espero que tenha feito uma ótima viagem. Beijo com carinho. Gilberto. Ela abraçou as flores com alegria, e foi para casa. Quando chegou, ligou imediatamente para Gilberto, dizendo o quanto havia gostado da lembrança. Ficaram ainda muito tempo conversando antes de se despedirem. Rosana dividia seu tempo entre os quadros e as questões da academia. Ela e Gilberto se falavam diariamente, tudo estava correndo como o previsto. Sua vida social se acalmou bastante, e ela vivia muito em casa e na casa dos pais, que agora começavam a acreditar novamente que Rosana estava com a cabeça no lugar.
Como gostava sempre de fazer quando queria relaxar, Rosana pegou o carro e saiu sem rumo pela cidade, ouvindo música e apreciando a paisagem. Ela sempre dizia que essa era sua maior terapia. Numa dessas saídas, ela foi até o posto onde sua vida começara a mudar completamente. Parou do outro lado da rua e apenas ficou olhando alguns instantes. Mal conseguia acreditar em tudo o que havia acontecido. Dessa vez, ela não esperava encontrar Valmir. Na verdade, não queria mesmo vê-lo. Ligou o carro e continuou seu passeio. Enquanto dirigia, pensava em Gilberto, e como era bom tudo o que estava acontecendo com ela. E a imagem dele, na primeira noite que ela passou em Curitiba, voltou à sua mente. Ela dirigiu até o parque onde costumavam correr juntos, desceu do carro, sentou-se na grama e ficou olhando o grande lago à sua frente. Começou a sentir-se desconfortável com certos pensamentos que tinha com relação a Gilberto. Percebeu que o olhava atualmente com olhos de mulher, não apenas como amiga. Quando esteve na casa dele, chegou a sentir uma atração nova, uma vontade de estar mais próxima dele, mas não aceitou essa ideia e procurou não dar vazão ao que sentia. Começou a caminhar pelo parque e pensou em Valmir. Ela não tinha dúvida do que sentia por ele, mas a lembrança de Gilberto agora a deixava confusa. Não adiantava, quanto mais pensava, menos encontrava a resposta que queria. Voltou para casa, deixando que os pensamentos voassem livremente pela sua cabeça. Coerentes ou não. Com o passar do tempo, Rosana procurou não analisar mais nada, queria apenas sentir-se livre e tranquila para viver. Às vezes era tomada por uma certa melancolia, mas já havia aprendido a conviver com aquilo, e não deixava que a tristeza a dominasse. Era muito difícil que existisse um único dia que ela não pensasse em Valmir, mas aos poucos essas lembranças foram esmaecendo. Estava se aproximando o dia de voltar a Curitiba, e Rosana estava animada com a viagem. Ela não quis criar nenhum vínculo contratual com Maria Pia e Rubens, exatamente para ter a autonomia de agir conforme suas necessidades. Estava muito animada com o reencontro com Gilberto, mas não podia deixar de pensar nos seus novos sentimentos com relação a ele, e isso a preocupava. Antes de ir, resolveu fazer uma visita à DNA. Helena. Querida Rosana, como fico feliz em vê-la tão bem. Seu semblante está sereno e o brilho voltou ao seu olhar. Sinto-me muito bem mesmo. Ando apenas um pouco aflita com algumas coisas, mas nada com que a senhora deva se preocupar. DNA. Helena serviu uma xícara de chá para Rosana, a olhou e disse: Você já teve coisas demais com que se preocupar nos últimos tempos. Agora, apenas viva e lute pela sua felicidade. Quando fazemos mal a alguém, temos razão de sentirmos até remorsos. Mas muitas vezes, vivemos uma culpa, sem que exista de fato, um motivo real para isso. Devemos aprender a distinguir as duas situações. Rosana não acreditou no que ela dizia. Como podia ser? DNA. Helena adivinhou exatamente o que se passava com Rosana, que não havia lhe dito nada sobre o mal-estar que sentia ao pensar em Gilberto, e lembrar de Fernanda. DNA. Helena não disse mais nada a respeito desse assunto e Rosana também não quis perguntar. Todas as vezes que se encontravam, Rosana saía de lá com a sensação de que sua amiga sabia exatamente tudo o que se passava em sua vida, sabia até o que ela mesma ainda não havia descoberto. E suas palavras sempre a acalmavam e a colocavam no rumo certo. Quando estavam se despedindo, a senhora disse: Fazemos várias pequenas mudanças na nossa vida, muitas vezes, movidos por um impulso inconsequente. E fazemos isso sem medo de errar. Mas na hora da grande virada, a definitiva, sempre buscamos muitos empecilhos para mascararmos o inevitável confronto com nossos desejos mais íntimos e verdadeiros. Seja feliz, minha querida. Rosana foi embora sentindo-se leve, mas sem saber exatamente o que faria com as informações que havia recebido. Resolveu dormir alguns dias na casa dos pais, pois iria se ausentar de São Paulo por mais tempo. Tinha novos planos e precisava decidir tudo com Gilberto. Sua bagagem estava um pouco maior dessa vez, incluía além de diversas roupas para várias ocasiões, 2 telas e sua maleta de material de pintura.
Aproveitare a oportunidade em Curitiba, para pintar algumas paisagens locais. Quando estava no aeroporto, encontrou-se com Roberto, e teve a sensação de nunca ter tido qualquer tipo de relacionamento mais íntimo com ele. Estava impecavelmente vestido com um terno azul marinho, e ao seu lado viu uma mulher muito alta, loura, com uma aparência bastante afetada, longe de ser elegante. Quando a tal mulher viu Roberto se dirigir a Rosana, falou algo no ouvido dele, e foi apreciar a vitrine de uma joalheria. Rosana, como você está mudada. Com certeza ela percebeu que não havia nas palavras dele nenhum tipo de elogio. Estava muito bem vestida, mas de maneira totalmente esportiva, bem diferente de quando namoravam. Já você não mudou nada, respondeu, prevendo que a conversa não iria longe. Andei sabendo algumas coisas sobre você, disse Roberto, fazendo uma pausa estratégica para que ela perguntasse onde e como ele havia tido notícias dela. Como não percebeu nenhum interesse de Rosana pelo assunto, continuou, parece que você resolveu voltar à adolescência, cada hora inventando uma novidade. Academia de ginástica? Não faz o menor sentido, Rosana. Podia sentir o sabor do rancor na voz de Roberto, também carregada de ironia e sarcasmo. Ela o olhou displicentemente e disse de maneira direta, pois se você quer saber, acho que agora realmente amadureci e faço o que gosto de verdade. Estou feliz demais, e não me arrependo jamais de ter seguido esse novo caminho. Ela respirou fundo, demonstrando um tédio total com aquela conversa, e para falar a verdade, Roberto, sua opinião a meu respeito não significa absolutamente nada. Adeus, e seja feliz. Página definitivamente virada, pensou Rosana enquanto se afastava. Dessa vez, Gilberto a esperava no aeroporto. Como ainda era cedo, passaram em casa, Rosana apenas deixou sua bagagem e foram para a academia. As obras de ampliação estavam bastante adiantadas, e Rosana achou tudo perfeito. Ficaram algumas horas no escritório estudando como seria a lojinha de roupas esportivas que abririam em um pequeno espaço próximo à lanchonete. Os planos eram tantos, que muitas vezes um tinha que equilibrar o excesso de entusiasmo do outro. E dessa forma, tudo acabava sempre dando certo. Depois do trabalho, resolveram passar em um supermercado e comprar algumas coisas para o jantar. Gilberto havia definido o cardápio, e Rosana adorou mais essa descoberta sobre ele. Era um ótimo chefe, e cozinhava muito bem. Quando chegaram em casa, foram direto para a cozinha, e Gilberto preparou um filé de frango com molho de ervas e champignon acompanhado de uma salada verde e um vinho branco. Antes de começarem o jantar, ele foi até a sala, acendeu a lareira, trocou o CD por um de música instrumental bem suave e só então se sentaram para comer. Por alguns instantes, Rosana permaneceu calada, saboreando não só a comida, como também, cada detalhe daquele momento incrivelmente perfeito. O inverno se aproximava e o frio já estava se intensificando. Quando se levantaram, foram para a sala, arrumaram umas almofadas no chão e sentaram em frente à lareira. Haviam combinado que fora do horário comercial, não falariam sobre negócios, e cumpriram a promessa. Vacilante, Rosana perguntou. E o coração, como anda? Ainda fechado. Não tenho pensado em assuntos do coração, fico muito envolvido com o trabalho e está bom assim. Respondeu procurando demonstrar desinteresse por essa questão. Mas já que você tocou no assunto, e o seu, vai bem? Rosana bebeu um gole de vinho, e falou pausadamente, com receio que sua voz denunciasse seus sentimentos naquele momento. Estou bem também, mas assim como você, não tenho pensado muito nisso. Ela levantou e trocou novamente o CD, e mudou de assunto. Amanhã estou pensando em ir ao parque para pintar um pouco. Você vai precisar de mim pela manhã. Não, de jeito nenhum, pode ir sem problemas. Nós podemos fazer o seguinte, você me deixa na academia, fica com o carro, e me encontra lá depois. Para mim está perfeito. E depois do almoço poderemos pensar em algum programa legal para fazermos. Sábado à tarde eu não volto à academia. Temos até segunda de folga. Tem algo especial que deseja conhecer? Eu adoraria fazer aquela viagem de trem até Morretes.
Ótima ideia, estou aqui há tanto tempo e ainda não fui. Dizem que é um passeio lindo. Então, acha que pode ser amanhã? A litorina sai cedo aqui da cidade, assim que acordarmos, ligo para Rodrigo e aviso que não passarei lá. Tem certeza que não vai atrapalhar teus planos? Claro que vai. Rosana o olhou com os olhos arregalados. Mas eu vou adorar jogar todos os planos para o alto e aproveitar o passeio com você, concluiu Gilberto rindo. Você sempre aprontando comigo. É melhor irmos dormir então, se não perdemos a hora pela manhã. É verdade, vou dar um jeito na cozinha. Nada disso, faremos isso juntos. Vamos lá e mãos à obra. Lavaram a louça, deixaram tudo em ordem e foram deitar. Rosana só apagou a luminária ao lado da cama, quando ouviu a porta do quarto de Gilberto fechar. Permaneceu deitada, no escuro, por um longo tempo. Era muito difícil para ela admitir, mas estava realmente se envolvendo com Gilberto. E não poderia deixar que isso acontecesse de forma alguma, por duas razões incontestáveis: ele havia sido namorado de sua melhor amiga, e também porque ele a via apenas como uma grande amiga e companheira. E ela não entraria em outra situação para sofrer novamente. Pensou em DNA. Helena e em suas palavras no último encontro de ambas. Não fazia sentido. O que ela disse não tem nenhuma relação com essa situação entre mim e Gilberto. Pensou Rosana confusa. Não há o que eu possa fazer, ele não me vê como mulher, e preciso esquecer essa fantasia boba. Virou-se na cama, puxou o edredom e fechou os olhos. Adormeceu logo. O dia amanheceu lindo e ensolarado, mas a temperatura estava muito baixa. Rosana acordou ouvindo um som distante de despertador. Esfregou os olhos, e levantou-se. Foi até o banheiro, escovou os dentes e percebeu que o som continuava. Saiu de seu quarto, e encostou na porta do quarto de Gilberto. O despertador continuava sua árdua missão de acordá-lo, sem sucesso. Rosana deu um sorriso e resolveu abrir a porta bem devagar. Talvez pelo vinho da noite anterior, o intenso ritmo de trabalho e o adiantado da hora que foram deitar, ele sequer se mexeu quando ela entrou e desligou o aparelho. Já estava saindo do quarto, quando voltou e se deteve ao pé da cama. Ficou observando enquanto ele dormia, estava de bruços, com um conjunto de agasalho verde escuro, o cabelo grisalho em desalinho sobre o travesseiro, pernas e braços um pouco espaçados. Sentiu vontade de se aproximar, mas mudou de ideia e saiu sem fazer barulho. Na cozinha, preparou uma bandeja com café quente e fresco, queijo branco, pão integral, mel, morangos e um suco de laranja. Quando voltou ao quarto, ele havia mudado de posição. Estava deitado de lado, numa posição quase fetal. Rosana deixou a bandeja em cima do baú perto da cama, e sentou-se bem devagar ao lado dele. Acariciou de leve os cabelos de Gilberto, e quando pensou em chamá-lo, ele ergueu a mão e segurou a mão dela, levando-a até os lábios e dando um beijo suave. O coração de Rosana quase saiu pela boca. Ele disse ainda de olhos fechados. Desse jeito vou jogar fora o despertador. Ela estava sem ação, mas não podia perder o controle. Dorminhoco, hora de acordar. Disse e levantou-se para pegar o café, colocando-o ao lado dele. Vamos acabar perdendo o trem. Quando ele virou e viu o que ela havia preparado, não conseguiu dizer uma palavra. Sorriu, pegou um morango e ofereceu a ela. Em pouco tempo estavam a caminho da rodoferroviária. Durante a viagem, tiraram várias fotos e não pararam de falar. A impressão que tinham era de que o assunto entre eles jamais se esgotava. Quando chegaram a Morretes, deram uma olhada na cidade e foram comer, pois estavam famintos. Na sobremesa, Rosana pediu um doce com calda de chocolate. Estava se divertindo e comendo como uma criança, afinal, doces não costumavam fazer parte de seu cardápio. De repente, Gilberto a olhou e começou a rir. Ela não entendeu nada. Ele aproximou o dedo do canto de sua boca, e limpou uma grande mancha de chocolate que havia ficado ali. Ela riu e escondeu o rosto sob o guardanapo. Ele puxou delicadamente o tecido de suas mãos, e pela primeira vez os olhares de ambos se cruzaram profundamente.
Rosana, completamente desconcertada e nervosa, acabou derrubando a colher de sobremesa no chão, e cortou o encanto daquele momento. Continuaram o resto do passeio como se nada tivesse acontecido. Fizeram algumas compras, e no meio da tarde retornaram a Curitiba. Quando chegaram em casa, já era quase noite, e ambos foram tomar um banho quente para descansar o corpo e se aquecerem. Gilberto estava em seu quarto e pensava no que havia acontecido no restaurante. Eu devo estar ficando maluco, a Rosana é uma pessoa maravilhosa, e não posso correr o risco de perder sua amizade. Tenho que me controlar para não fazer uma besteira. Eu não podia estar sentindo essa atração. Ela é apaixonada por Valmir. Não vou ficar fantasiando e misturando as coisas. Espero que ela não tenha ficado chateada comigo. Rosana encontrou Gilberto no corredor. Ela estava com uma tela nas mãos e sua maleta. Se importa se eu for para a varanda pintar um pouco? Claro que não, mas não está muito frio lá fora? Tem razão, posso ficar na sala? Venha, eu te ajudo. Tem algum problema se eu deitar no sofá para ler um pouco? De jeito nenhum. Vamos lá. Desceram e ajeitaram tudo. Rosana colocou o cavalete perto da lareira, Gilberto ligou o som bem baixinho, pegou seu livro e deitou no sofá. Ficaram horas ali sem trocarem uma palavra. No ar havia uma cerimônia que jamais existira entre eles. Gilberto se levantou para buscar água para ambos, e viu a pintura, que estava quase no final. Era uma das paisagens que haviam visto no passeio aquela tarde. Ficou impressionado com o talento de Rosana, embora já o conhecesse. Foram deitar, mas nessa noite, nenhum dos dois conseguiu pegar logo no sono. Durante todo o restante da estada de Rosana em Curitiba, nunca mais surgiu um momento como aquele do restaurante. A loja da academia foi inaugurada, foram instalados os equipamentos no novo salão e tinham muitos motivos para comemorar. O número de matrículas havia aumentado muito, e a mídia local estava atenta ao novo ponto de encontro das pessoas jovens, de corpo e alma, da cidade. E havia chegado o dia do retorno de Rosana a São Paulo. Enquanto ela arrumava suas coisas, pensava no vazio que essa volta representava. Pela primeira vez, teve a sensação que não pertencia mais à sua cidade. Durante uma das várias vezes que ligou para seus pais, foi informada da decisão deles de voltarem definitivamente para a fazenda, em Bragança Paulista. Estavam cansados da agitação de São Paulo, mas manteriam o apartamento para suas passagens por lá. Ela arrumava sua mala com displicência e, embora relutasse ainda em admitir, queria muito ficar. Mas sabia que isso era impossível. Não tinha o menor cabimento. Pegou tudo o que era seu, e encontrou Gilberto na sala. Ele havia acabado de pregar na parede, acima da lareira, o quadro que ela pintara com a paisagem do passeio. Ela sorriu emocionada. Estavam ambos muito quietos, e permaneceram assim até chegarem ao aeroporto. Quando estavam se dirigindo ao check-in, Rosana pediu que ele a aguardasse um instante, pois precisava ir até o banheiro. Ela voltou e o encontrou desligando o celular. Desculpe, mas não vou poder ficar até seu embarque. Houve um problema na academia, e tenho que ir para lá agora. Rosana ficou apreensiva. Alguma coisa séria? Quer que eu vá com você? Era o motivo que estava precisando para ficar. Desapontada, ouviu a resposta de Gilberto. Não, de jeito nenhum. Não deve perder o voo. Pode deixar que resolvo e te mantenho informada. Saíram da fila, dando lugar aos passageiros que estavam atrás deles. Abraçaram-se e Rosana sentiu uma imensa tristeza tomar conta dela. Gilberto fez um carinho em seu rosto e disse apenas: "Se cuida, tá? Me liga quando chegar." Virou e foi em direção ao portão de saída. Rosana ficou em pé, parada olhando, e tentando conter o nó que se formava em sua garganta. Quando viu que não conseguiria, pegou um lenço, e voltou para a fila enxugando discretamente as lágrimas que teimavam em descer pelo seu rosto. Chegou a sua vez de ser atendida. Entregou sua passagem e o documento para a funcionária, e abaixou a cabeça para mexer em algo na bolsa. Continuava a secar as lágrimas, não conseguia contê-las.
Ouviu a voz da atendente chamando-a: "Perdão, senhora, mas não poderá embarcar." Rosana teve a impressão de não ter ouvido bem. "Desculpe, mas acho que não entendi. A senhora não pode embarcar agora." Novamente Rosana a olhou, dessa vez estarrecida, e sentindo um início de dor de cabeça, voltou a perguntar: "O que está acontecendo? Qual o problema? Por que não posso embarcar?" Disse relembrando em segundos, as situações inusitadas que eram divulgadas nos jornais, sobre enganos a respeito de pessoas nos aeroportos, e ficou tensa pensando em que tipo de situação estaria sendo envolvida. "Não posso lhe dar detalhes. Mas aqui a senhora terá a informação que precisa e a quem deve se dirigir", e entregou um pedaço de papel a Rosana, acompanhado de uma expressão facial muito séria. Rosana chegou um pouco para o lado e desdobrou o papel. "Você não pode pegar esse avião. Simplesmente porque eu não saberia mais viver aqui, ou em qualquer outro lugar do mundo sem você. Eu a amo com todas as minhas forças. Não vá, mas se estiver zangada, por favor, não olhe para trás." O papel começou a tremer nas mãos de Rosana, e agora, as lágrimas corriam livres por sua face. Virou lentamente a cabeça, e viu Gilberto em pé, a poucos metros de distância dela, com uma rosa na mão. Capítulo 18. Rosana e Gilberto estavam felizes juntos, como nenhum dos dois achou ser possível depois de tantas coisas que sofreram. Havia amor entre eles, muito carinho, companheirismo e descobriram que a atração física também era intensa. Gilberto era um amante maravilhoso, que sempre criava para Rosana um clima de romance e ternura, e isso a deixava cada vez mais apaixonada. Em poucas semanas decidiram que iriam juntos a São Paulo, onde Rosana resolveria suas pendências, arrumaria suas coisas e deixaria definitivamente a cidade. Iriam também conversar com os pais dela sobre todas essas mudanças. Os pais de Rosana ficaram felizes com a novidade, e perguntaram sobre o casamento. Eles não haviam ainda pensado em formalizar a situação que estavam vivendo, mas Gilberto achou que seria importante para a sogra, e conversou com Rosana para que marcassem uma data antes que os pais dela fossem para a fazenda. Combinaram então que fariam uma cerimônia bem simples em Curitiba, só mesmo com a presença da família de cada um. Enquanto ajeitavam tudo para a mudança de Rosana, ficaram no apartamento dela. Um dia, Gilberto a levou ao parque sob o pretexto de darem uma caminhada. Quando chegaram, Gilberto a pegou pela mão e sentaram juntos em um banco de frente para o lago. Gilberto começou a falar, cuidadoso com as palavras. "Rosana, daqui a alguns dias estaremos casados e sua vida mudará completamente. Não temos falado no assunto, e não sei se você vai se aborrecer, mas acho que precisamos conversar." Rosana o olhava com carinho e atenção, e ele prosseguiu: "Viemos a São Paulo para você resolver o que estivesse pendente aqui, para começarmos vida nova em Curitiba. Mas existe algo que não sei como está dentro de você. Você está se referindo ao Valmir, não é?" Gilberto apenas assentiu com a cabeça, em silêncio. Rosana começou a falar, sentindo o coração sereno, sem medo nenhum, e segura do que dizia. "Você conhece minha história com Valmir. Não há nada de novo que eu possa acrescentar nesse momento. Só quero que saiba que você me provou que seria possível que eu viesse a amar alguém novamente e ser feliz. Não posso negar que Valmir estará para sempre em minha vida, o que aconteceu foi especial demais para fingir que não existiu. Assim como sei que em seu coração, jamais deixará de haver um lugar muito especial para Fernanda. Mas eu amo você, Gilberto, você é minha realidade, meu porto seguro, minha paz. E o que mais quero hoje é levar adiante nossos negócios, e construir nossa vida juntos. E desejo de coração que Valmir também seja muito feliz, tanto quanto eu estou sendo agora com você." Gilberto a olhou cheio de admiração e amor, a puxou para perto de si e a beijou, sentindo que nada seria capaz de afastá-los nunca. A mudança de Rosana foi feita e eles ajeitaram na casa de Gilberto os pertences que ela não quis se desfazer. Não queriam mudar de casa e apesar de levarem bastante coisa, o ambiente continuou gostoso, bem arrumado e harmonioso.
Os pais de ambos chegaram, e o casamento foi realizado de maneira simples, mas foi uma cerimônia muito bonita. A mãe de Rosana e a mãe de Gilberto não conseguiam conter as lágrimas, e estavam com seus corações em paz diante da felicidade dos filhos. A vida seguiu tranquila para Rosana e Gilberto. A academia estava crescendo e abrindo filiais em outros bairros e até em cidades próximas. Como Rosana havia vislumbrado, já estavam iniciando sua própria grife de roupas esportivas. Compraram um novo imóvel onde montaram uma confecção, contrataram as costureiras, uma gerente, e os modelos eram criados por Gilberto e Rosana pessoalmente. Mesmo com tantos afazeres, Rosana continuou pintando e vendendo seus quadros. Gilberto era um marido fantástico, sempre antevendo os desejos e necessidades de Rosana. Contratou uma pessoa para ajudá-la mais de perto na administração de tudo, de forma que ela pudesse se dedicar mais à pintura. O tempo foi passando e Rosana algumas vezes parava para pensar no quanto Deus estava sendo bom com ela. E agradecia todos os dias pela vida que tinha. Uma tarde, ela estava fazendo compras, quando sentiu-se mal. Ligou para Gilberto e ele largou tudo o que estava fazendo para buscá-la no supermercado. Ela não queria, mas ele insistiu que fossem direto ao médico. Raramente um dos dois sentia-se mal, e Gilberto era muito cuidadoso com a saúde deles. Após uma consulta não muito longa, o médico pediu-lhes que aguardassem alguns minutos. Quando voltou, trazia uma expressão serena no rosto. Sentou-se diante deles, e falou de maneira casual. A medicina é mesmo surpreendente. Há pouco tempo atrás, só era possível saber o sexo do bebê após os 3 meses de gestação. Vocês sabiam que hoje em dia isso é possível bem mais cedo? Concluiu com um sorriso. Gilberto e Rosana não conseguiam acreditar. Ela estava grávida. Isso era o maior presente que eles podiam receber, e acharam que iriam explodir de tanta felicidade. No tempo certo e sem nenhum problema, Rosana deu à luz Luiz Felipe, um menino lindo como os pais, grande e saudável. Nessa época a família já estava morando em uma nova casa, tão aconchegante quanto a primeira, só que com mais espaço para o novo membro, com piscina e muitos brinquedos pelo jardim. Rosana e Gilberto continuavam apaixonados como no início do casamento, e sabiam que envelheceriam juntinhos, felizes, curtindo o filho e os netos. Queriam apenas viver tranquilos e cercados de amor. Recebiam com frequência os avós paternos e maternos de Luiz Felipe, que não cansavam de paparicar o neto. Quem costumava vir visitá-los também sempre que podia, era a DNA. Helena, que transformou-se numa presença muito querida e sempre bem-vinda. Um dia, ela voltou de uma reunião na casa de um amigo, com uma carta para Gilberto e Rosana. Era a psicografia de uma mensagem de Fernanda, onde ela dizia que estava muito feliz com a união dos dois e que sabia que tudo aconteceria exatamente como aconteceu. Pedia a eles que vivessem suas vidas em paz, pois esse era o destino de ambos. Rosana e Gilberto ficaram muito emocionados, e se abraçaram com lágrimas nos olhos. E a vida seguiu seu rumo. Como tem que ser, como deve ser. Capítulo 19. Rosana estava sentada no jardim de sua casa olhando o filho brincar. A manhã estava fresca, o céu estava nublado e o perfume das flores se espalhava por toda parte. Como há muito tempo não acontecia, Rosana começou a lembrar do passado. Talvez tivesse sido o clima frio, ela sempre achou graça como o cheiro de chuva e terra molhada a faziam lembrar de Valmir. Nunca mais tivera notícias, e gostaria apenas de saber se ele estava bem. Decidiu enviar-lhe uma carta. Além de nostálgico, o manuscrito agora lhe passava a sensação de pessoalidade, proximidade e calor. Pediu que a babá ficasse com Luiz Felipe e dirigiu-se ao seu quarto. Enquanto pegava a caneta e o bloco, hesitou imaginando se estaria agindo certo. Mas quando começou a escrever, Rosana se deu conta de que não queria só saber notícias. Queria acima de tudo, abrir seu coração para Valmir como nunca havia feito antes, queria apenas que ele soubesse. Querido Valmir, eu poderia levar horas buscando as palavras mais corretas para lhe dizer tudo o que sinto, mas concluí que as melhores palavras são aquelas ditas com o coração.
Tantos anos já se passaram desde que eu o vi pela primeira vez, mas quando relembro aquele momento, sinto como se tivesse acontecido hoje. Eu não preciso fechar os olhos para rever tua imagem passando por aquela porta, uma imagem tão nítida que tenho a impressão que se eu estender a mão, conseguirei tocá-la. Lembro de cada detalhe de todos os momentos que passei com você. Vejo cada traço do seu rosto, seu sorriso, sua expressão séria de preocupação cada vez que percebia que estávamos próximos demais. A estranha reação que tive ao vê-lo, a vontade de estar com você sem sequer conhecê-lo, a dor profunda que afligiu meu peito antes mesmo de saber qualquer coisa sobre você, me fizeram acreditar que a única explicação coerente para aquilo tudo, era que já estivemos juntos em um passado distante, e quem sabe, ainda nos veremos no futuro. Dizem que os olhos são as janelas da alma, e acho que é verdade. Algo em você me marcou profundamente, a forma como me olhava. Enquanto você dizia que não sentia nada por mim, que tudo havia sido um engano, seus olhos diziam exatamente o contrário. Você deve achar que me joguei nos braços desse sentimento num voo cego. Mas não foi assim. Lutei muito contra mim mesma, buscava sempre detalhes que me mostrassem que eu estava errada e que não existia nenhuma forte ligação entre nós. Buscava evidências do meu delírio, da minha ilusão. Mas quando nos encontrávamos e nossos olhares se cruzavam, toda minha luta ia por água abaixo. Nunca comentei com você que um dia, uma daquelas moças da loja de conveniências, com quem eu jamais havia conversado, se aproximou de mim pedindo desculpas pela indiscrição, e me perguntou se eu e você estávamos apaixonados. Eu quis saber por que ela achava aquilo e sabe o que me respondeu? Que quando estávamos juntos, parecia que à nossa volta tudo brilhava, como fogos de artifício. E ela ainda disse que não havia sido a única a perceber isso. Achei graça, desconversei levando na brincadeira, mas quando saí de lá tive novamente a certeza de que a química e energia entre nós nunca foram frutos da minha imaginação. Ainda hoje penso se tivéssemos feito amor. Seria um momento intenso, sublime, maravilhoso. Nos amaríamos com a pele e o coração. Meu corpo, minha mente e minha alma me dão essa certeza. A emoção e o sabor do nosso beijo me confirmam isso. Um dia você me perguntou por que havia sido tão importante para mim. As razões são muitas, mas eu diria que entre as principais está o fato de você ter me feito renascer e me tornar uma pessoa melhor. Através de você descobri a fé, a coragem, a determinação e a humildade. Descobri que a vida é muito mais e muito maior do que aquilo que estamos acostumados a enxergar no dia a dia. Que cada ser humano é especial e merece respeito, mesmo que não concordemos com ele às vezes. Que julgar quem quer que seja é um ato perigoso e injusto, porque cada um sabe de sua história, de suas dores e suas lutas. Aprendi com você a ser mais responsável e paciente. A olhar o mundo com mais tolerância. Entendi que posso e devo fazer uso do meu livre-arbítrio, mas também, que devo arcar com as consequências de minhas escolhas. Deus nos deu o poder de pensar, de raciocinar, para podermos decidir e buscar nossa felicidade. É o que Ele deseja para nós. E não usar nossa inteligência, nossa percepção dos fatos e do aprendizado que a vida nos proporciona, é ficar estagnado, é um atraso no nosso desenvolvimento. Com você descobri o amor verdadeiro, aquele que nada pede. Aprendi que o ciúme está longe de ser uma demonstração de carinho e amor, ele reflete a insegurança e insatisfação pessoal de quem o sente. O sentimento de posse, não o amor. O amor verdadeiro não tem nenhuma relação com o amor platônico. O segundo nunca se exterioriza, vive de fantasias e ideais. O outro vai à luta, tenta ganhar seu espaço, acredita nas qualidades de quem ama, mas não fecha os olhos aos seus defeitos. E mesmo quando percebe que não deve prosseguir, o amor verdadeiro jamais deixa de existir. Assim é o meu amor por você. Mesmo distante, feliz e consciente do caminho que escolhi, rezo por você diariamente, desejo que esteja bem e feliz. Desejo que você tenha encontrado a paz e harmonia junto à sua esposa e filho, assim como eu encontrei ao lado de minha família.
Agradeço a Deus por ter iluminado meu caminho e colocado nele um homem tão maravilhoso quanto Gilberto, companheiro de todas as horas e com quem sei que viverei feliz até o último de meus dias. Me emociono muito ainda com as lembranças, e se pudesse reviveria cada momento. É uma saudade gostosa. Claro que seria a realização completa se eu pudesse ter vivido esse amor ao seu lado. Mas se isso não foi possível, guardo com carinho esse sentimento e tudo que aprendi com você estará para sempre em meu coração. Uma vez você me perguntou se poderia me cobrar, quando afirmei convicta que iria te esquecer. Pode cobrar, mas a resposta será diferente: não consegui te esquecer. Hoje sei que nossos caminhos são opostos e aceito essa realidade com serenidade. Temos nossos compromissos assumidos no passado, você com sua família e eu com a minha, e devemos cumprir nossas missões com amor e sabedoria. Devo muito a você. Você é um homem de grande caráter, bom coração, responsável e honesto. É coerente com suas verdades. É sensível e está aberto às novas ideias, procurando sempre o crescimento e conhecimento. Tudo isso com o tempo foi me conquistando ainda mais. Tenho comigo alguns objetos que compramos juntos. São fragmentos de uma época que não quero esquecer. Estou em paz e feliz por conseguir dizer a você tudo isso. Continuaremos nossa caminhada, mas quero que saiba que existe alguém aqui que te ama muito e com quem você pode contar sempre que precisar. Jamais esquecerei que um dia você me escreveu um bilhete onde dizia que no final, tudo dá certo. Quem sabe esse não é o final. Você será sempre o amor de todas as minhas vidas. E em alguma além dessa, acredito que ainda nos encontraremos. Um grande beijo com muito carinho, fique em paz e seja muito feliz. Rosana. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.